RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição. Vamos conhecer os destaques. Presidente da República insta a forte parceria entre Governo e Câmara Municipal da Boa Vista para acelerar a requalificação urbana e da orla marítima daquela ilha turística. O programa do Ano da Saúde Mental será desenvolvido junto das escolas, famílias e comunidades. O programa foi hoje apresentado na praia. Técnicos das autoridades de concorrência dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste recebem na cidade da Praia formação em aplicação do direito da concorrência. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas disponibiliza 1.300 contos para financiamento da Cabo Verde Music Awards. O Festival Morabeza começa hoje à tarde na praia. Morreu cabo-verdiano agredido nos Açores. SOS Racismo organiza vigília. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa Vista não pode esperar mais pela requalificação urbana e da orla marítima, disse hoje o Presidente da República, que está de visita à Ilha das Dunas. José Maria Neves insta a uma forte parceria entre os poderes central e local para se acelerar o desenvolvimento daquela ilha turística. De Cabo Verde para a Ilha da Boa Vista. É uma ilha extraordinariamente importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. É um diamante que está por lapidar e é fundamental que se dê uma outra atenção à Ilha da Boa Vista para poder transformar as vantagens comparativas que tem em fontes de vantagens competitivas. A ilha tem que ser muito mais competitiva, é preciso acelerar o passo na requalificação da orla marítima, na requalificação urbana e ambiental da cidade, e aqui só com uma forte parceria entre o Estado e a autarquia será possível chegar mais à frente. De modo que é fundamental um outro olhar para a Ilha da Boa Vista, acelerar alguns investimentos. Não podemos, 5 anos depois, manter a praça da cidade como está. Não se pode ficar todo este tempo sem requalificar a orla marítima, sendo uma ilha turística que é o motor de crescimento da ilha e do país. Então temos que efetivamente mudar as coisas e acelerar o ritmo de investimentos e de desenvolvimento da Ilha da Boa Vista. Declarações de José Maria Neves, que iniciou hoje uma visita de 4 dias à Ilha da Boa Vista. Ao longo da sua estada, o chefe de Estado vai percorrer quase todo o município em contactos com as pessoas, efetua também visitas a diferentes instituições públicas, mantém encontros com a comunidade imigrada, organizações da sociedade civil e toma pulso ao turismo na ilha. José Maria Neves termina a visita à Ilha da Boa Vista na sexta-feira. Colocar a saúde mental na agenda pública é um dos principais propósitos do programa do Ano da Saúde Mental apresentado hoje na praia pelo Governo. O programa será implementado principalmente junto das famílias, escolas e comunidades, visando, sobretudo, prevenir o suicídio e combater o uso abusivo do álcool e outras drogas. Mais pormenores com Ailson Martins. Saúde mental, prioridade e compromisso de todos é o lema deste ano de saúde mental declarado pelo Governo. A coordenadora do programa apresenta os principais desafios do programa. Prevemos trabalhar, como já disse, na promoção na pequena infância e com os adolescentes, porque eles é que são realmente o povo cabo-verdiano da manhã. Então temos que trabalhar nesse sentido, porque realmente temos visto alguns acontecimentos menos bons, não é? No que toca
coloca a saúde mental na área da educação, no ambiente laboral, a questão da álcool e drogas, a questão do suicídio, são questões também que vamos trabalhar para prevenir e promover um ambiente positivo e um ambiente rico e sã, onde todos os cabo-verdianos se sintam bem e saibam também reconhecer os sintomas e os sinais dos transtornos emocionais e saibam também onde recorrer para ter acesso a cuidados. As linhas do programa do ano de saúde mental vão centrar-se na família, nas comunidades, nas escolas e nos locais de trabalho, conforme Cristi Uano. E também colocar a saúde mental na agenda pública. É uma oportunidade única da saúde mental sair do que sempre foi o parente pobre, não é, da saúde em todo o mundo, e principalmente depois da Covid, a saúde mental tornou-se realmente uma preocupação e um desafio de todos. É um compromisso e uma prioridade que todos devemos pôr em prática, não é? É um compromisso de todos e esperamos que toda a nação cabo-verdiana esteja atenta e trabalhe no sentido da promoção da saúde mental. A apresentação das linhas gerais do programa do ano de saúde mental foi presidida pela Ministra da Saúde. Filomena Gonçalves avança que o programa representa um farol que aponta para práticas mais enriquecedoras e uma intervenção mais profunda na área da saúde mental. Reiterando nosso compromisso com o bem-estar psicológico do povo cabo-verdiano. Ao adotarmos uma estratégia multissectorial, ambicionamos superar eficazmente desafios como a assistência psiquiátrica, o combate ao abuso de substâncias nas comunidades e a promoção de uma cultura de educação e sensibilização precoce. A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, ambiciona envolver todos os parceiros, nomeadamente famílias, comunidades, igrejas e ONGs, na discussão e implementação de soluções baseadas em evidências para melhorar a saúde mental de forma sustentável. Técnicos das autoridades de concorrência dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste estão a ser capacitados em matéria de aplicação do direito da concorrência. A formação é promovida pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e acontece aqui na cidade da Praia. Edneia Barros. Trata-se de uma atividade que está a ser desenvolvida no âmbito de um projeto financiado pelo Governo de Portugal, que visa que a política de concorrência em países como Cabo Verde possa melhor contribuir para a estratégia de desenvolvimento económico e crescimento sustentável. Quem o diz é a chefe dos Serviços da Política de Concorrência e Proteção do Consumidor da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, Teresa Moreira. É muito interessante poder proporcionar contactos, digamos que a nível regional, entre aspas, pelo facto de haver uma língua comum, uma cultura comum, muitas vezes um sistema jurídico muito parecido, se não praticamente igual, e isso permite realmente potenciar a colaboração de entidades mais avançadas, mais experientes, como é o caso da Autoridade da Concorrência de Portugal e do Conselho Administrativo para a Defesa Económica do Brasil, ambos aqui presentes como formadores. Um mercado concorrencial, um mercado competitivo, é um mercado que tem condições para um maior crescimento e desenvolvimento económico. Contra práticas restritivas da concorrência, que fazem a análise das operações de concentração e que, de uma maneira geral, ainda estão a iniciar os primeiros passos. E em Cabo Verde, a Autoridade da Concorrência começou a funcionar no ano passado. Conforme o presidente Emanuel Barbosa, há várias situações que preocupam a instituição e que exigem a capacitação dos técnicos para garantir uma resposta adequada. É assim, basta ver que o governo tem uma agenda de privatização, o que leva-nos a fazer uma reflexão relativamente à complexificação futura do mercado que vamos ter. Portanto, nesta base é importante ter uma autoridade de concorrência devidamente capacitada e em condições de lidar com as matérias da concorrência que é onde se colocar no futuro. É um mercado que, para já, temos que ver que existem muitas situações de monopólio ou oligopólio. Sim, temos situações que, embora ainda temos que aprofundar para não estarmos aqui a elaborar apenas em termos de percepção, mas claramente que há setores
que não só em Cabo Verde, mas a nível mundial, são setores que colocam sempre questões a nível da concorrência, nomeadamente o setor da energia, das telecomunicações, de combustível, setor farmacêutico. A troca de experiências em matéria de direito e política da concorrência entre os técnicos dos PALOP e Timor-Leste deverá acontecer durante 3 dias. Teresa Moreira, que integra o Secretariado das Nações Unidas em Genebra, diz esperar que doravante os participantes repliquem os conhecimentos adquiridos para fortalecer o desenvolvimento económico. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, volta a acusar o governo de fazer secretismo e falta de transparência na condução do processo de privatizações das empresas públicas ou participadas pelo Estado. Para os eleitos nacionais democratas cristãos, o executivo, liderado por Ulisses Correia e Silva, tem feito tábua rasa do regime das privatizações, posicionamento assumido pelos deputados da UCID em conferência de imprensa realizada esta manhã no Mindelo, onde esteve o José Pedro Santos, que nos traz os detalhes. O debate com o Primeiro-Ministro sobre a agenda das privatizações das empresas públicas é, na visão da UCID, um dos pontos quentes da segunda sessão parlamentar de março, com início amanhã, com base na resolução adotada pelo Conselho de Ministros e que definia os parâmetros a seguir no processo de privatizações, concessões e parceria público-privado, concessões e parcerias público-privado. Dora Pires considera que o regime proposto ficou parado no tempo, tendo o governo priorizado o ajuste direto em detrimento de outros modelos previstos, o que leva a eleita a questionar as razões. Por que não houve seleção limitada ou restrito? Por que o governo vai diretamente para a seleção de ajuste direto? E porque quando é pedido e solicitado as contas ou todos os trâmites legais da privatização, não são facultadas todas as informações? O governo deve explicar aos cabo-verdianos, pois a ideia era privatizar as empresas que dão menos lucro, os que provocam riscos ao sistema público e manter os que dão lucro. Não se entende a privatização de empresas que dão lucro e que poderiam estar a ajudar no desenvolvimento de outras áreas, outros setores em Cabo Verde. Outra questão colocada pelos deputados da UCID tem a ver com a utilização a se dar aos recursos financeiros provenientes das privatizações das empresas públicas e comparticipadas pelo Estado. O dinheiro ganho nas privatizações e concessões não é usado da melhor forma. Fica-se por saber quanto na realidade entrou nos cofres do Estado. O arrecadado deveria ser usado como injeção nas empresas que precisam, na economia, na saúde, na educação e segurança. Na antevisão da sessão parlamentar, os democratas cristãos voltam a acusar o governo de secretismo e falta de transparência no que toca a esse processo. A UCID não pode compactuar com atitudes desta natureza, pois consideramos que, se o assunto é o país, devemos ter a humildade e inteligência suficiente para colocar tudo em cima da mesa e desejarmos as melhores opções e alternativas adequadas e decidir da melhor forma possível, com transparência e rigor. A participação e votação da Conta Geral do Estado referente a 2021 faz parte da agenda da próxima sessão parlamentar. Os eleitos nacionais da UCID congratulam-se com as melhorias resultantes das recomendações absorvidas na forma de apresentação dos relatórios, mas dizem que o modelo continua a pecar pela não inclusão de mapas informativos dos benefícios fiscais, bem como a estimativa da receita cessante. Concluem que o princípio da transparência continua sendo um dos parentes pobres da Conta Geral do Estado. E o grupo parlamentar do PAICV é contra a venda ou liquidação dos ativos do país de forma intransparente e mostra-se contra a privatização de setores estratégicos para Cabo Verde, como a água, transportes e energia. É com esta preocupação que o maior partido da oposição indicou como tema do debate parlamentar com o Primeiro-Ministro a agenda de privatizações de empresas públicas em Cabo Verde. O MPD garante
garante, por sua vez, que o processo de privatização é transparente e que cumpre com a lei, acusando o PAICV de ser contra a privatização. Pormenores com o José António dos Reis. O grupo parlamentar do PAICV nega que o partido seja contra as privatizações. Edson Alves, porta-voz do grupo, explica que o partido é contra, sim, a venda ou liquidação de ativos do país de forma intransparente. Somos a favor de um processo competitivo e não com a negociação direta. O PAICV é pela construção de mercados nacionais competitivos. As parcerias público-privada e a privatização devem ser usadas para melhorar e promover os mercados. Para o PAICV, não se pode privatizar ou conceder sem uma estratégia clara e acordos sobre os serviços públicos mínimos garantidos. O governo não apresentou nenhuma estratégia clara salvaguardando os interesses dos cabo-verdianos. Os deputados do maior partido da oposição consideram ainda que setores estratégicos do país, como a água, energia, transporte e a regulação independente, não devem ser privatizados. Por sua vez, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia reitera que a agenda de privatização cumpre o quadro legal e que é transparente. O deputado Euclides Silva considera que não há razão para se desconfiar do processo e acusa o PAICV de lançar suspeições e ter uma ideologia hostil ao setor privado. O pacote legislativo, aliás, dos setores foram aprovados no tempo do próprio PAICV, que, pese embora fez a lei, não teve a coragem de privatizar porque o PAICV não acredita neste modelo econômico. Só para recordar, nos finais dos anos 80, em que o Estado dominava todos os setores, Cabo Verde tinha um crescimento econômico rasteiro, um desemprego galopante e a miséria era quase que generalizada. E hoje, se olharmos para as empresas privatizadas, desde o setor da banca, das telecomunicações, são as empresas que pagam os melhores salários em Cabo Verde e um dos maiores empregadores, também as empresas que mais contribuem para a geração da riqueza a nível nacional. Daí que só temos razões para estar confiante que este é o caminho a seguir. Caminhos a seguir, e diz ainda que em relação à Conta Geral do Estado de 2021, que vai ser apreciado e votado nesta sessão plenária de março, o grupo parlamentar que sustenta o Executivo realça que as contas do Estado passaram a ser apresentadas e debatidas em tempo útil com a governação do Movimento para a Democracia. Euclides Silva reafirma que o Tribunal de Contas e as instituições internacionais dizem que Cabo Verde é um país transparente e com baixo nível de corrupção. Mas um Cabo Verde bem avaliado é uma má notícia para o PAICV e o PAICV tenta criar sempre esses factos, essas narrativas, para manchar o bom nome e a credibilidade de Cabo Verde e ver se com isso conseguem chegar mais cedo ao poder. Nós estaremos também neste debate que é para ajudar a explicar os cabo-verdianos sobre a conta do Estado. Leitura diferente tem o PAICV. O deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Maio, Edson Alves, constata que a governação não conseguiu, ou melhor, que o governo não conseguiu justificar as receitas mobilizadas no quadro da Covid-19 e que também violou a lei de enquadramento orçamental. O governo ultrapassou o limite das despesas previstas para o orçamento em cerca de 2,4 milhões de contos, ou seja, cobriu receitas e realizou despesas fora do orçamento que é legalmente proibido. O governo não conseguiu demonstrar a aplicação dos 9,2 milhões de contos das receitas mobilizadas no âmbito da Covid-19. Os avales e garantias concedidas às empresas que atingiu os 24,4 milhões de contos. A sessão plenária, a segunda sessão plenária de março, que começa amanhã, ainda na proposta de agenda estão a discussão e aprovação de proposta de lei, nomeadamente a votação final global da proposta de lei que estabelece o regime jurídico relativo à qualidade e segurança em relação à dádiva e colheita de órgãos, também a proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar. A discussão será na especialidade, vai-se continuar então essa discussão na especialidade. Uma hora e 19 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde.
O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas assinou hoje um protocolo de concessão de incentivo financeiro com a Fundação da Cabo Verde Music Awards. O protocolo contempla uma verba de 1.300 contos que se estende-se até 2026, jornalista Ernestina Lopes. São já 3 edições dos Cabo Verde Music Awards, projeto reconhecido como o Prémio Oficial da Música de Cabo Verde. E hoje o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas estende as mãos para apoiar este projeto que promove os artistas cabo-verdianos com enfoque no impulso ao incremento da indústria musical nacional. Para a Fundação Cabo Verde Music Awards, a assinatura deste protocolo é um momento importante na consolidação do próprio evento, diz Soraya de Deus. Obviamente um protocolo de 3 anos dá-nos um conforto na produção do evento, dá-nos este apoio determinante neste momento e termos esta relação que já é muito sólida desde o início dos Cabo Verde Music Awards e que se vai prolongar pelo menos por mais estes 3 anos, é um incentivo e também um sinal de que estamos a cumprir com a nossa missão e, portanto, estamos muito felizes com a assinatura deste protocolo, em especial neste momento em que estamos a fazê-lo através da Fundação Cabo Verde Music Awards, que é a figura que foi criada para a promoção da música de Cabo Verde, para o apoio à internacionalização da música de Cabo Verde e também para a premiação da música de Cabo Verde anualmente, que é o culminar de todo este projeto. Sabemos que uma das maiores barreiras à produção de um evento destas dimensões em Cabo Verde é a sua sustentabilidade financeira e, portanto, ter aqui um protocolo com este conforto, com esta durabilidade, permite-nos pensar o evento de outra forma. O protocolo fica com um orçamento anual de 1.300 contos, estende-se até 2026. E o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, agradeceu e aplaudiu a iniciativa dos CVMA, que este ano optou por formalizar o evento. A passagem da ideia de um evento anual para termos uma fundação que durante o ano gere todos os trâmites, não só do prémio, mas a garantia, digamos assim, de que a premiação oficial da música cabo-verdiana é sustentada por uma programação anual, por uma equipa executiva que também consegue prestar contas não só aos financiadores, mas aos próprios artistas, dá ainda mais solidez a essa relação. E é por esta razão que nós este ano, pela primeira vez, assinamos um protocolo público e assinamos um protocolo a 3 anos, no sentido de dar solidez a esta relação, dar garantia e dar também previsibilidade para a planificação da própria organização. O prestígio e o reconhecimento dos CVMA ao longo desses anos são bem vistos pelo Governo, diz Abrão Vicente. Nós, como Governo, reconhecemos a CVMA, a sua capacidade e o seu prestígio, algo que eu sempre disse enquanto Ministro, não é o papel do Ministério da Cultura. Não nos cabe consagrar talentos, não nos cabe consagrar carreiras. Este é, tal como nos grandes mercados, este é um processo que se faz pelos pares, pelo público e pela gestão de cada uma das carreiras. Por isso, nós nos associamos a esta premiação oficial no sentido de garantir que todos os critérios sejam reunidos através de uma equipa técnica, que não o Estado, que não o Governo, de uma forma perene, garanta a realização anual deste evento. Este ano, o Porto da Praia será a sala de espetáculos deste grande evento musical que acontece no primeiro dia de junho. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas passa a disponibilizar 1.300 contos anuais à Fundação Cabo Verde Music Awards para a realização deste evento de música aqui no país até 2026. E dentro de 2 meses deverá estar concluído o Estatuto dos Artistas. Abrão Vicente diz que o diploma será encaminhado para aprovação no Parlamento. Nós estamos a ultimar, depois da socialização que nós fizemos com os artistas, a aprovação do Estatuto de Artistas nos próximos 2 meses, espero estar concluída e agendada no Parlamento para aprovação, para discussão e aprovação no Parlamento. Nós poderíamos fazê-lo através de um decreto do Conselho de Ministros, mas nós queremos que o Estatuto de Artistas seja uma lei consensual e aprovada unanimemente pela Casa Parlamentar, aliás, como foi a lei de cópia privada, como foi a lei dos Institutos de Gestão de Propriedade Intelectual. Basicamente, nós queremos
queremos que o setor da cultura se configure como um setor consensual em Cabo Verde. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas quer esclarecida a contribuição da cultura para o PIB nacional. Nós acreditamos que, para além da música, os próprios festivais de teatro e toda a dinâmica cultural criada à volta dos eventos culturais representa um peso significativo. Contudo, o que nós vemos na segmentação dos dados da INE, quase todo esse contributo é atribuído ao turismo e não à cultura. Então nós precisamos criar, dentro daquilo que é a validação dos dados nacionais no Instituto de Estatística, a criação de um dado cultura. A cultura é maltratada, entre aspas, também por essa insensibilidade de décadas em Cabo Verde de não a considerar uma profissão. Integrar a monetização dos conteúdos digitais produzidos em Cabo Verde nas grandes plataformas digitais é outro desafio, aponta o Ministro. Tudo aquilo que é produção nacional ainda não está integrado, e a justificação que ainda temos por parte das grandes plataformas é que Cabo Verde é um mercado que não justifica a sua integração. Portanto, nós teremos que fazer um trabalho junto do mercado da CDO para o fazer. Abrão Vicente, respondendo a perguntas de jornalistas à margem da assinatura do acordo de financiamento dos CVMA. E no âmbito da realização do Festival Literário Morabeza, que arranca hoje, a ilustradora portuguesa Danuta Rosa foi convidada a realizar uma oficina de ilustração com os alunos da disciplina de Artes Gráficas e Design da Escola Secundária Cesaltina Ramos. A ilustradora aproveitou a ocasião para partilhar um pouco da sua experiência e mostrar aos alunos como ilustrar um livro. Maria José Macedo. Para a ilustradora Danuta Rosa Wojciechowska, a ilustração tem um papel importante no processo de aprendizagem de uma criança, pois faz a ponte entre a forma como ela vê o mundo e a motivação para a leitura. Na oficina de hoje, a ilustradora portuguesa partilhou com os alunos da disciplina de Artes Gráficas e Design da Escola Secundária Cisaltina Ramos, aqui em Enxada de Santo António, a sua experiência e mostrou como ilustrar um livro. Eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, eu vou falar de como se faz um livro, como é que as ilustrações saltam para dentro das páginas de um livro. E vou, em princípio, desenvolver uma atividade coletiva em que vamos fazer um pequeno livro. A minha área aqui é o livro para crianças, a leitura desde que se inicia, mesmo antes das crianças serem leitores de letras e palavras, são leitores de imagem. A Biblioteca Nacional foi a entidade que convidou a escola a acolher a oficina de ilustração, o que caiu no agrado da professora de Desenho e Artes Gráficas Elizabeth Gonçalves, para que a iniciativa é útil aos seus alunos. Quando a Biblioteca fazemos essa proposta de uma senhora amada Danuta na nossa sala, para nós é um privilégio ter uma senhora amada ele, dar-nos uma oficina. Então, dizer logo, e minhas alunas, é uma oficina para aproveitar. Estes alunos que não tinham para preparar para design e artes visuais, não tenho certeza que com formação deste bem adicionar mais uma coisa na sua aprendizagem, de certeza. Ouvimos também os alunos da disciplina de Artes Gráficas e Design quanto às suas expectativas. Nunca sabia, nunca tenho e nunca fui expectativas ainda não, mas não sei não creio é a coisa que estavam a fazer. Se espera com este máximos aqui nunca sabia. Não tem mais dificuldade com o corpo. Tem mais dificuldade com fazer coisas de cor, porque os outros até que não sei. E não sei empolgar para esse workshop. É a primeira vez. Mas o que se espera, o que se empolgar? Não se espera, mas não sei com mais aprendizado e com mais motivação para continuar nessa área e tal. A oficina de ilustração acontece no âmbito da 4ª edição do Festival Literário Morabeza, que arranca esta tarde pelas 16 horas no Auditório Jorge Barbosa, aqui na Praia. E é às 17 horas a abertura da Feira do Livro, integrada na 4ª edição do Festival Literário Morabeza. Este festival literário debruça sobretudo na literatura infanto-juvenil e contará com convidados nacionais, da diáspora e internacionais. No âmbito desta abertura será assinado às 16 horas um protocolo tripartido com o intuito de promover o livro, a leitura e a literatura, diz a Presidente da Biblioteca Nacional, Matilde Santos. Estamos a falar
de um protocolo assinado por dois ministérios, por dois ministros, entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Ministério da Educação e também o Instituto Europeu de Estudos Superiores de Portugal, relativo ao Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde. Ou seja, é um protocolo específico relativamente ao Plano Nacional de Leitura. Só que quando se fala da leitura e se fala do festival literário, automaticamente são questões que se interligam. Este protocolo que depois irá materializar-se num conjunto de atividades no âmbito da promoção do livro. A abertura oficial da 4ª edição do Festival Literário Morabeza, a Festa do Livro de Cabo Verde, acontece no Auditório Nacional Jorge Barbosa, e a abertura da Feira do Livro terá como palco o hall de entrada da Biblioteca Nacional. E a zona norte do município de São Filipe já dispõe de um balcão dos Correios e da prestação de serviços bancários da Caixa Económica de Cabo Verde. Serviços que passam a funcionar na Casa do Munícipe de Ponta Verde, inaugurada no ano passado numa parceria com a autarquia municipal. Para os residentes, com a abertura destes dois serviços, Ponta Verde já começa a se parecer com uma vila. A mim que te reconheci bem como uma vila, porque na área do que tinha. Mas hoje é um vila. Que tudo alguém pode falar. Hoje tu tem um vila na Ponta Verde. Para modo que o que tu tem nele, aquele município, é grande coisa. Para mim é grande coisa. Estou muito contente de ir hoje com essa inauguração. Nós temos um grande desenvolvimento para a zona e para a comunidade a nível de Ponta Verde em geral. É grande coisa, é um grande desenvolvimento para nós tudo. Que gosta do começo da Bíblia, vai fazer aquela transferência, vai fazer só na Bíblia, do começo, aquele dinheiro também está ali, então muito é grande desenvolvimento para a Ponta Verde. A abertura das lojas dos Correios, que se enquadra no projeto de renovação de toda a rede comercial da empresa e da Caixa Económica na Casa do Munícipe, é fruto de uma parceria com a Câmara Municipal de São Filipe. Isidoro Gomes, PCA dos Correios, fala de um investimento de 7.000 contos que presta todos os serviços da empresa. Aqui em Ponta Verde, a Agência dos Correios, que além dos serviços bancários, contam com todos os serviços e produtos da empresa. Tem a mesma dignidade, características e condições das nossas agências, por exemplo, as localizadas em Palmarejo, Cidade da Praia, Santa Maria, Ilha do Sal ou Salrei, Boa Vista. A nossa grande missão é transformar esta nova empresa numa entidade empresarial sustentável a nível econômico, financeiro, técnico e social também. Para isso, contamos com todos, sem exceção. A abertura do balcão da Caixa Económica, além de ser um compromisso, vai permitir aliviar a pressão e sobrecarga sobre a agência de São Filipe. António Moreira, presidente da Comissão Executiva da Caixa Económica de Cabo Verde. Esta delegação, à semelhança da delegação de Cova Figueira, além de permitir os depósitos, os levantamentos, as transferências, permitem também fazer o levantamento do Western Union, que é um serviço que a Caixa representa e que também tem muita procura aqui na Ilha do Fogo, tendo em conta que é uma ilha que tem uma importante comunidade imigrada. Portanto, queria mais uma vez agradecer a parceria dos Correios, agradecer à Câmara pela disponibilização do espaço e manifestar a total disponibilidade da Caixa em colaborar com as autoridades para levar os serviços financeiros às populações, contribuir para a inclusão financeira, contribuir para a inclusão económica também, para contribuir ainda para combate à exclusão económica e financeira, que é um desafio de todos. Para o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Noías Silva, esta é uma parceria especial que dignifica Ponta Verde. Estamos a materializar o sonho projetado, compromissório, de transformar as nossas vilas em autênticas vilas. Faltam ainda vários serviços, praças
serviços outros em outras áreas para complementar, mas eu tenho a certeza que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro aqui, em representação do Governo, em parceria com as câmaras municipais, saberemos nos próximos tempos protocolar ações, contratos, programas, para cada vez mais avançarmos. Quando a Câmara faz, todos ganhamos. Quando o Governo faz, todos ganhamos. Quando os Correios faz, todos ganhamos. Quando a Caixa faz, todos ganhamos. Se todos ganhamos e todos estamos satisfeitos, então, parabéns, Correios. Por seu lado, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, que presidiu a cerimónia de inauguração, ressaltou que, num contexto atual que exige rapidez, escala, volume e velocidade, não há alternativas senão parcerias ambiciosas que possam prestar serviços nas comunidades, mas também de forma remota. O Governo de Cabo Verde, a Câmara Municipal e as empresas devem, numa lógica de interoperabilidade, prestar o serviço ao cidadão a partir do seu telemóvel, a partir do seu computador, do conforto da sua casa, de qualquer hora do dia, com segurança e com conforto. Por isso que nós queremos que, até 2026, 105% dos serviços públicos sejam prestados de forma digital e remota. Até 2030, 80%. Parece impossível, não é? Nós queremos, a vontade política, os cidadãos querem. Porque, em boa verdade, aquilo que acontece hoje em Cabo Verde é que temos muita burocracia desnecessária. Eu vos digo, enquanto Ministro da Economia, das Finanças, que um dos maiores cancros desta nação é a burocracia. Olavo Correia desafiou os Correios a adotar a Ilha Brava de uma estrutura idêntica numa parceria com a Caixa Económica e que pode contar com o apoio do Governo para o mais cedo possível dotar Brava de um serviço de qualidade. E neste dia internacional, neste dia que se comemora o Dia Internacional do Pai, a nossa equipa de reportagem em Santiago Norte conversou com um jovem pai de 2 filhas que divide a sua vida profissional com a paternidade responsável. Ângela Mendes chefia esta reportagem. Nos dias de hoje, é comum encontrar famílias chefiadas tanto por homens como por mulheres que desempenham os 2 papéis ao mesmo tempo. Em Santiago Norte, conversamos com Carlos Dias, um jovem pai de 2 filhas e que é profissional da comunicação social. O desafio de ser pai, desde aquele primeiro dia que eu ser pai, me põe na minha cabeça. A mim tem que fazer tudo para os filhos, tudo. Há quem fala tudo. Dar atenção, dar carinho e fazer o máximo para que faltar nada. E mesmo sabendo que, às vezes, não consigo estar sempre presente por causa de trabalho, mas, de certa forma, não querer colmar aquele tempo que não há, mas perde. Para modo de meninos, mas não está fazendo, minha filha é pequenote ainda, mas cada dia, cada momento que não perde junto com as eu principalmente e benção a Deus, meninos até criar rápido. Carlos Dias realçou ainda que é preciso também uma sensibilidade por parte das próprias instituições empregadoras. Também empresa não tem que estar sabe, mas nós, família, não tem que estar tendo tempo, não tem que estar cuida, para no futuro nunca sabe cozer que se está passa. Para tentar hoje a coisa que se está fazendo, para não se corre sério risco de bem ter no futuro, jovens, tudo frustrado, tudo assim. Para moca tem presença de pais, outros, através também para moca tem aquele tempo de passa com família. E para o sociólogo Henrique Varela, a presença do pai e da mãe é fundamental na vida dos filhos. É a partir deles que se forma a família, que é uma instituição básica para o desenvolvimento integral da criança. É a família que corrige, que orienta. Um indivíduo, se está desviado da sociedade, é porque alguém, num momento ou outro, falhou
na sua responsabilidade, no seu papel da orientação, da correção e da preparação desse indivíduo para a sociedade, para que seja um cidadão de bem. A própria significação da palavra pai, presente, amado incondicionalmente. Quem ama, cuida, protege, responsabiliza, está sempre por perto, está sempre junto. E neste dia dedicado aos pais, Carlos Dias deixa a seguinte mensagem. Mensagem que te deixa, principalmente para todo pai, para pessoas e tudo para seus filhos. Tudo, quem fala tudo é naquele bom sentido. Cuida, que deixa falta nada. Não acompanha nos filhos, estava à escola, não acompanha nos filhos, estava a jardim. Para modo, aquela presença, ele está ficando na memória até a hora que é ser adulto. De referir que estudos defendem que pai é a estabilidade do lar, a segurança da esposa e dos filhos, que esperam dele amor, fidelidade, carinho e proteção. Jornalista Ângela Mendes. E o site de notícias, o Diário Online Português Notícias ao Minuto, dá conta hoje que o cabo-verdiano de 49 anos, agredido na madrugada de domingo, junto a uma discoteca na cidade da Horta, na ilha do Faial, Açores, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital na madrugada desta terça-feira, onde tinha sido colocado em coma induzido. Ademir Araújo, que era natural da Praia e trabalhava no Faial, no ramo da construção civil, foi vítima de uma agressão que o fez cair inanimado na via pública com um hematoma craniano. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que tem estado desde segunda-feira a ouvir testemunhas na cidade da Horta, mas, conforme disse a Lusa, fonte ligada ao processo, ainda não deteve nenhum suspeito. Depois do homem ter sido transportado pelos bombeiros voluntários do Faial para o hospital, ponderou-se a sua transferência para a outra unidade, atendendo à gravidade do seu estado de saúde, mas a mudança não chegou a ocorrer devido ao quadro clínico reservado. E um segundo navio com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, bloqueada por Israel, vai partir de Chipre nos próximos dias, após a chegada na sexta-feira de uma primeira embarcação de uma ONG, anunciaram hoje as autoridades cipriotas. O segundo barco pertencente a uma organização não governamental deverá, portanto, como já dissemos, partir nos próximos dias para Gaza, acrescentou o porta-voz, precisando que o carregamento já foi efetuado e concretizados e os necessários controlos. Já estamos a fechar esta edição do Jornal da Tarde, quando já temos 13 horas mais 42 minutos. Humberto Santos, vamos repor os títulos. O Presidente da República insta a forte parceria entre Governo e Câmara Municipal da Boa Vista para acelerar a requalificação urbana e da orla marítima daquela ilha turística. O Programa do Ano da Saúde Mental será desenvolvido junto das escolas, famílias e comunidades. O programa foi hoje apresentado na Praia. Técnicos das autoridades de concorrência dos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste recebem na Praia formação em aplicação do direito da concorrência. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas disponibiliza 1.300 contos anuais para financiamento da Cabo Verde Music Awards até 2026. O Festival Morabeza começa hoje à tarde na Praia. Morreu cabo-verdiano agredido nos Açores. SOS Racismo organiza vigília. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, que teve na técnica o Wilson Andrade. E no apoio à realização esteve o Genilson de Cardoso. Às 14 teremos aqui o Ailson Martins para os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.